Nós aqui estamos reunidos para nos comprometer com o Senhor. O Senhor que tem, ao longo da vida, a nossa, conosco, se comprometido. Estamos aqui, Senhor, para celebrar o Teu amor, manifesto, demonstrado, percebido nas nossas vidas, individualmente falando, nas nossas vidas como igreja. Muitas gerações antes de nós e agora nós temos tido o privilégio de te servir por meio desta igreja. Senhor, estamos aqui então para mais uma vez adorar ao Senhor, cantar que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, entoar que o Espírito Santo é o nosso companheiro e o nosso conselheiro, e dizer bem alto que o Senhor, Deus Pai, é o nosso Criador, o nosso protetor, poderoso que és. Então, Senhor, comprometa-nos e receba a nossa adoração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Aqui estamos, queridos irmãos, portanto, para um culto que se reveste de um caráter bastante regular, um domingo, e de um caráter também especial. Por exemplo, num lugar menos confortável que o nosso templo e menos climatizado, para não dizer nada climatizado. Mas vocês sabem há quantos anos a nossa igreja tem ar-condicionado? Durante praticamente 65 anos de vida da igreja, ou mais, foi assim. Suor, leque real ou leque improvisado. Ou seja, nós já ficamos mal acostumados, ou bem acostumados, né? Acostumar com o que é bom não é um problema em si, não é, Eugênio? É um bom problema. Por que fizemos aqui? Perguntam alguns. Porque queríamos marcar esse 1º de janeiro como o início de nossa campanha para a construção do templo de nossa igreja. Não fosse a chuva, intencionávamos fazer a recepção que seguirá esse culto aqui, já em nossa propriedade. A alguns pode parecer óbvio onde ela fica, mas a cada domingo eu recebo uma pergunta: onde é que fica? Porque são pessoas que vão chegando à igreja e que não têm a obrigação de saber. Nós temos que dizer. Era a nossa intenção, então, que nós pudéssemos todos pisar aquela terra. Todavia, a chuva nos impede que isto ocorra, mas, sem dúvida alguma, ao sairmos do nosso habitat litúrgico natural para um outro, já automaticamente estamos visualizando e vislumbrando o novo espaço que vamos prosseguir. Mas, irmãos, há uma outra razão. Fala aqui então aos membros da igreja. Nem sempre a visão do membro da igreja é igual à visão do pastor ou dos pastores da igreja. Isso não é nem bom nem ruim, são características diferentes. Por exemplo, nós temos o culto das 9 horas, onde temos espaço ainda para mais umas 150 pessoas. E temos o culto das 11 horas, onde não há mais espaço para as pessoas. E temos o culto das 19 horas, onde muitas vezes também não há mais espaço para pessoas. Em algumas dessas vezes, nós transmitimos o culto também para o Salão Terre, o Salão Allen. E daqui a 7, 8, 9 ou 10 anos, quando o tempo estará pronto, e até lá, onde iremos nos reunir? Vamos mandar as pessoas embora da igreja para suas casas, porque não tem onde se encontrar? Temos que pensar outras alternativas, outras possibilidades, imaginá-las. E esse local é uma possibilidade. Não quer dizer que isso vai acontecer, mas é uma possibilidade. Temos que ousar, testar, perceber.
Para ficar muito bem claro para todos os irmãos, então, que esse desconforto não é meramente pelo prazer de fazer algo diferente, visando aquilo que Deus tem para nós ainda, como igreja, a realizar. Será que algum dia, antes de o templo novo ficar pronto, vamos nos reunir aqui? Eu não sei, honestamente eu não sei. Mas veremos se isto é uma possibilidade ou não. Somos muito gratos ao Colégio Batista, na pessoa do seu diretor, pastor Valmir Vieira, do seu vice-diretor, pastor Disseu Amaro Júnior, em só não ceder esse espaço, mas criar todas as possibilidades, tudo o que estivesse ao alcance deles para facilitar o nosso acesso aqui. Já colocamos logo aqui no início de nosso encontro que nesse andar de baixo, onde nos encontramos, há banheiros, tanto masculino quanto feminino, portanto, no corredor, aqui vamos chamar assim, no corredor do túnel. Se você preferir, poderá usar, se não, poderá ir ao nosso templo atual. Essas são, então, portanto, algumas explicações. Também, nós não teremos um boletim impresso. Nós temos hoje, para os que não receberam ontem, por não terem vindo, o jornal que recorda algumas ações da igreja neste ano de 2011. Pergunto, quem não tem o jornal, onde levante a sua mão, por favor? Ok? Então, após o culto, você poderá pegar, temos exemplares para todos. E estamos lançando também a campanha da 9ª jornada de leitura da Bíblia. Evidentemente que este guia que ali está, não é para todos, é para todos que vão fazer a leitura. É a distribuição absolutamente gratuita, nenhum custo para ninguém, bem como o jornal. Esta campanha de leitura da Bíblia começa no dia 9, portanto, não nessa agora, mas na outra segunda-feira. Para essa semana, nós produzimos um pequeno texto, uma folhinha de frente e verso, contendo então o diário do crescimento cristão, que é aquilo que vai regularmente no boletim da igreja, nas páginas 3A e 3B e 4A, com as meditações dia após dia. Então nós temos isso, você pode, ao final do culto também, pegar isso se você tem lido a Bíblia regularmente conosco. Então recapitulemos. O jornal, gratuito também, com 16 páginas em cores, recordando o ano que se passou. O guia, agora sim vamos providenciar, quem quiser o guia agora, nosso pessoal da recepção tem os 2 pontos, vai levar até você. Quem não recebeu ainda o guia de leitura da Bíblia, da 9ª jornada, e pretende ler conosco junto a Bíblia até junho de 2013, levante então a sua mão, que vamos levar até você. Por favor, levante bem alto a sua mão, quem não recebeu o guia da leitura da Bíblia ainda, que vamos chegar até você aí. Acho que não fui muito preciso, muito claro. Vamos começar então agora, no dia 9, a nossa 9ª jornada de leitura da Bíblia. Para tanto, preparamos um guia dessa 9ª jornada. Quem não o recebeu, não o pegou na porta e quiser receber, levante a sua mão, por favor, onde estiver, que faremos chegar aí até você. Isso, obrigado. Mantenham as mãos levantadas, que alguns irmãos e irmãs vão fazer chegar até você. Quantos irmãos distribuem? Eu quero chamar aqui à frente o Walter Barbosa Júnior. Por favor, Walter, sobe ali, porque fica mais fácil a visão. O Walter tem participado da nossa igreja e decidiu no final do ano se tornar membro dela por carta de transferência, uma vez que ele é membro da Igreja Batista Memorial da Tijuca. Walter Hamilton Barbosa Júnior. Os que são favoráveis a que o recebamos como membro de nossa igreja por transferência, levantem as suas mãos, por favor. Muito obrigado. Contrários, havendo o mesmo sinal. Não há contrários. Obrigado. Bem-vindo, então, à nossa comunidade itacurucense de fé. E o nosso pastor Elcio, recentemente falecido, tinha uma frase que dizia o seguinte: uma vez itacurucense, sempre itacurucense. Assim seja. Pode se sentar. Muito obrigado. Agradeço a todos os irmãos que aqui se encontram, a todos que se empenharam, se envolveram para que tivéssemos esse momento de culto aqui. E lembro que temos lugares vazios aqui nas pontas. Se tiver um lugar perto de você, procure facilitar, que certamente vão chegar ainda outras pessoas.
Continuemos então o nosso culto, fazendo a leitura bíblica do Salmo 99, do versículo 1 ao 5, conforme estabelecido pelo nosso programa. Os irmãos poderão acompanhar, então, pela projeção. O Senhor reina, as nações tremem, o seu trono está sobre os querubins, abala-se a terra. Estabeleceste a iniquidade e fizeste em Jacó o que é direito e justo. Exaltem o Senhor, o nosso Deus, prostem-se diante do estrado dos seus pés. Ele é santo. Penso que podemos repetir essa canção, porque ela expressa realmente a realidade de nossos desejos. Que o Senhor reine nas nossas vidas, não só nos nossos projetos, mas que o Senhor reine também sobre as nossas reações. Quando passamos por situações ou por palavras que não nos agradam, quem reina? Que seja o Senhor, porque isso fará toda a diferença. Vamos cantar então essa mesma canção. Vem, Senhor, vem, Senhor. Espera
Vamos orar agora. Convido a irmã Vilma, nossa coordenadora da Visão Ministerial da Oração, que dirige ao Senhor, então, uma prece nesse instante, dando graças a Ele por aquilo que Ele é e será nas nossas vidas. Nosso Deus, está aqui teu povo, Senhor, reunido numa só intenção de te declarar que tu és o nosso Deus. Senhor, cada um de nós está aqui, Senhor, para te dizer que te pertencemos. Senhor, cumpre em nós a tua vontade durante esse ano que vai começando, Senhor. Senhor, teu povo está aqui reunido, feliz, alegre, porque uma nova etapa começa na nossa igreja. Senhor, alegra o nosso coração, alegra o coração daquele que está entristecido, alegra, renova em nós, Senhor Deus, uma vida nova, um momento novo na nossa igreja, um momento de alegria, um recomeço, onde a gente vai preparar caminho para aqueles que vão chegando, para os nossos netos, aqueles que nós nem sabemos, Senhor, mas vamos deixar preparado a tua casa, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Amém, Senhor. E é por isso que a gente está aqui para te louvar, para dizer que te adora, que te ama, que a gente está disposto a cumprir aquele teu desejo nas nossas vidas, Senhor. Nos ajuda a fazer isso durante esse ano, durante os anos que tu tem proposto para isso. Nos ajuda a cumprir a tua vontade, Senhor. É a oração que nós te fazemos pelo poder que é no nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, vamos cantar que Deus é de fato santo. Santo. E nós podemos, com toda a certeza, caminhar nos horizontes que Ele prepara para nós. Porque, além de ser santo, Deus é bom. Como sempre repetimos, o tempo todo. Vamos então cantar. Outra música que vamos cantar agora diz que Deus é maravilhoso e nós podemos contemplar então a imensa criação que Ele fez, o céu e a terra, os vastos oceanos, tudo reflete a perfeição de Deus. Vamos cantar então assim.
Cada momento do nosso culto, irmãos, irmãs, tem um significado especial. Quando nós participamos do instante para entregar nossas ofertas, é um momento especial. E é também especial quando nós intercedemos uns pelos outros. Nós faremos agora então um instante de oração, um instante de intercessão. Vamos apresentar alguns motivos. Eu vou pedir a você que, em dupla, como você escolher, sem se preocupar com a altura da sua voz, você vai orar por algum motivo, esses que foram aqui mencionados, ou que o seu companheiro de dupla mencionou. E depois o pastor Alcenir vai orar pelos motivos que ele não sabe quais são, que você apresentou aí na sua dupla, e aqueles que temos para mencionar. Chamo o pastor Zé Maurício aqui para me ajudar, caso eu esqueça de algum nome, de alguém por quem nós temos orado já há muito tempo. Nosso irmão Luiz Antônio Curvacho teve uma piora nessa semana, teve que voltar ao hospital. Até ontem, de tardezinha, se encontrava hospitalizado, embora um pouco melhor. Precisa, portanto, muito de nossas orações. Também há muito tempo está hospitalizada a irmã Vera Lúcia Souza, numa situação muito difícil, de uma recuperação muito difícil. Já fez quantas cirurgias, pastor Zé Maurício? Cerca de 15 cirurgias. É preciso que você se lembre desse nome. Vera Lúcia Souza. Sempre que ela pode, ela vem aos nossos cultos, às vezes manquejando. Ela tem certeza que nós oramos por ela. Eu quero desafiar você também da sua casa, orar pela irmã Vera Lúcia Souza. Está no Hospital Quinta Dor, onde também se encontra já há 2 meses nossa irmã Nádia Rodrigues de Lima, muito necessitada de nossas orações, uma infecção de difícil derrota. Ela também conta com as nossas orações. De igual modo, está enferma, sem poder vir à nossa igreja, nossa irmã Airce de Souza. Precisa muito de nossas orações, não tem como mais se locomover e vir até nós. Nosso irmão Roberto Malta Carrasco, ele está no hospital, porque ele vinha fazendo hemodiálise e teve uma complicação nesse processo de hemodinâmica. Ele foi então para o hospital para que a medicação fosse tomada de modo mais regular e deverá ficar lá até sexta-feira, porque no sábado ele já irá ser operado agora em outro hospital. Vai ser extirpada a sua bexiga. Então é um assunto de muita seriedade que devemos todos os dias, em nossas orações particulares, levar esses nomes. Talvez, meus irmãos, não devam levar todos os nomes. Por isso é importante que você anote os nomes. Eu sei que há pessoas aqui que têm um caderno de oração. Outros usam outros recursos, mas que anote os nomes. Para quando for orar, leia os nomes antes, se lembre de um, se lembre de outro, ao longo do dia. Deixei algum outro nome? Irmã Eluarte Silva continua internada no Hospital Albert Sabin, também está ali com problemas coronarianos e provavelmente terá alta na segunda-feira se melhorar de saúde. Nosso irmão Rui está em casa, bem como nossa irmã Odete Faria Lessa também já se encontra em casa. Nosso irmão Ney Oliveira está em casa, ele teve mais de uma isquemia, precisando fazer fisioterapia, uma situação bastante difícil também. E o nosso irmão Manuel da Paz, cuja enfermidade os irmãos conhecem, bastante debilitado também, se recuperando em casa e fazendo outros exames.
E o nosso irmão Itamar Coelho, que tem vindo, ontem mesmo esteve conosco aqui e tem enfrentado assuntos difíceis no campo da saúde física e neurológica. Você lembrou de todos? Não dá para gravar todos os nomes, não é? Mas são alguns nomes e nós temos o compromisso de orar por eles, porque eles estão esperando que nós estejamos orando por eles. E nós dizemos que oramos por eles. Então eu gostaria que nesta hora você se juntasse, vou ficar com o pastor Zé Maurício, e com quem você desejasse, e orasse duas pessoas, uma pela outra, nesse momento de oração, em toda a congregação fazendo. Depois o pastor Zé Maurício Alcini virá aqui para encerrar essa parte.
Salomão, quando inaugurou o Templo de Jerusalém, ele fez uma oração que é marcante, né, na história ali do Antigo Testamento. Ele dedica aquela casa à oração. Ele fala que qualquer um do povo que estivesse necessitado e chegasse ali naquele templo e rogasse e orasse, Deus estaria com seus ouvidos e com seus olhos atentos ao clamor que ali era feito. Nós temos o nosso templo, onde nós oramos, onde nós clamamos. Hoje nós estamos aqui nesse ginásio e fazemos dele também uma casa de oração, porque não é a estrutura que vai fazer Deus ouvir ou deixar de ouvir, mas é o modo como nós nos colocamos diante de Deus com sinceridade de coração, com os nossos corações contritos e dependentes da ação que Deus realiza sobre as nossas vidas. E é isso que nós vamos fazer nesse instante. Eu vou me ajoelhar, você fique da melhor maneira que você quiser e lhe convier. Aqui está o teu povo, ó Deus, povo que se chama pelo teu nome. E nós somos muito gratos, porque ao iniciar mais um ano, nós podemos contar com o teu apoio, com a tua ajuda, com o teu socorro sempre presente em nossas vidas. Queremos te agradecer pelo ano de 2011, por tudo o que aconteceu, ó Deus. Coisas que aos nossos olhos foram ruins, coisas que aos nossos olhos foram boas, mas sabemos que todas as coisas contribuem para o bem-estar daqueles que te amam, ó Deus. E nós queremos dizer nesse instante que nós te amamos, ó Deus. Sim, nós te amamos do fundo do nosso coração. E o que nos deixa triste, ó Pai, é que às vezes nós não conseguimos implementar nas nossas vidas aquilo que te agrada. Por isso nós te pedimos perdão, pedimos misericórdia, ó Deus. Tem misericórdia de nós, porque somos um povo pecador. Agora ouve, ó Deus, ouve o clamor do teu povo, ouve a nossa oração. Ó Deus, muitas são as nossas necessidades, ó Deus. Ó Deus, tantos enfermos que precisam e carecem, ó Deus, da cura. Nós não podemos fazer, ó Deus, mas cremos num Deus que pode. Por isso nós te imploramos nesta tarde e noite, que em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor, toma os nossos enfermos em tuas mãos, vá limpando, vá repreendendo, ó Deus, toda a enfermidade para a honra e para a glória do teu nome, ó Deus. Ó Deus, as nossas famílias, os nossos casamentos, ó Deus, tantos lares se desfazendo, obra, ó Deus, do nosso inimigo. A quem recorrer, a não ser a Ti, ó Pai. Por isso nós queremos entregar os nossos lares, sim, os nossos casamentos, ó Deus, diante de Ti, e te pedir que em nome de Jesus, ó Pai, nenhuma brecha haja, ó Deus, que Tu possas fechar todas elas, para que o nosso inimigo não tenha lugar no nosso convívio, no nosso relacionamento com o nosso cônjuge. Ó Deus, não deixe que os nossos casamentos se desfaçam, ó Pai. Toma, Senhor Deus, cada lar, cada casal em Tuas mãos. Protege, ó Deus, guarda. Ó Deus, os nossos filhos, objeto a maior do nosso amor, ó Pai. Tantos se desviando, longe dos Teus caminhos, entregue, Senhor Deus, as drogas, aos mais variados vícios, ó Pai. Ó Deus, toma-os também em Tuas mãos, guarda, protege, ó Deus. Ó Deus, toma a nossa casa como um todo em Tuas mãos, cerca com os Teus anjos, que nenhum mal, ó Deus, possa habitar nos nossos lares, as nossas casas, e que a Tua paz, ó Deus, sim, essa paz que o mundo não pode nos dar, possa ser presente e constante dentro das nossas famílias, dentro das nossas casas. Ó Deus, dá o emprego que tantos necessitam, tantos anseiam nesse ano de 2012, ó Pai. Ó Deus, Tu sabes, ó Deus, a necessidade do Teu povo. E é isso que nós queremos entregar a Ti nesta noite. Sim, aquilo que nós não podemos fazer, ó Pai. E são muitas as coisas que nós não conseguimos. Por isso nós dependemos completamente do Teu amor, da Tua ajuda, do Teu auxílio. Ó Deus, age sobre as nossas vidas, porque não temos nenhuma dúvida de que agindo Tu, ninguém pode impedir, ó Pai. Abre os nossos olhos para que possamos ver, ó Deus, que o que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu,
que são as maravilhas, ó Deus, que Tu tens preservado e reservado para aqueles que Te amam. Nós somos o Teu povo, ó Deus, povo que Te ama e que carece de Ti. Por isso a nossa oração nesta noite é que cada vez mais o Teu poder se manifeste nas nossas vidas, porque nós somos, ó Deus, dependentes de Ti. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas necessidades. É o nosso clamor, é a nossa oração, é a nossa súplica nesse instante. E nós o fazemos não porque tenhamos algum merecimento diante de Ti, porque nenhum merecimento há em nós, ó Pai. Mas nós confiamos na Tua maravilhosa graça, no Teu infinito amor para conosco e com os nossos familiares. Atende, ó Deus, a nossa oração, atende o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé e vamos cantar a primeira estrofe deste hino. Seguro estou, não tenho temor do mal. Sim, guardado pela fé em meu Jesus, eu não posso duvidar deste amor leal. Vamos cantar, então, a primeira estrofe e o estribilho. Os irmãos sabem que estamos enviando nessa semana 2 grupos de irmãos em viagens missionárias. Um grupo, liderado pelo pastor Alcenir, irá ao Haiti. E outro grupo, liderado pelo pastor Cleodair, irá a Barreiras, na Bahia. Eu quero chamar então aqui o pastor Alcenir e o pastor Cleodair, e todos aqueles que vão fazer esta viagem ou aquela viagem, aqui venham aqui também, nós vamos orar por vocês. Quero convidar a nossa irmã Sandra Mara para esta oração de envio, de comissionamento desses líderes e também daqueles que vão fazer a viagem. Os adolescentes que irão e os adultos que irão ao Haiti. Adolescentes que irão à Bahia, com alguns adultos os acompanhando, também virão aqui. E os que irão ao Haiti, podem subir aí, por favor. Quantos irão até o Haiti, Cleodair? Barreiras. Barreiras, 26 pessoas. 26 pessoas. Pastor Cleodair, ou seja, Alcenir, quantos deverão ir ao Haiti? 7. 7 nossa igreja e de outras aqui da cidade, você não sabe o total. A média de 30. 30. Ok, então temos 26 indo a Bahia e 30, sendo 7 nossa igreja, indo ao Haiti. São realidades diferentes. Em Barreiras é um orfanato. Quantos já foram na primeira viagem? Ótimo, alguns estão indo pela primeira vez, não é isso? Em que os líderes, os pastores lá são a Aide e o Eliel Pinho Gonçalves, que são nossos adotados através do nosso Fundo de Ação Missionária. Todo mês, através de um convênio nosso com a Junta de Missões Nacionais, eles recebem parte daquele dinheiro que você entrega aqui na igreja. Os que vão ao Haiti estão indo também por sua própria conta, cada um pagou a sua própria despesa, são 7, um não pôde ir por razões de saúde, seriam 8, e outros da cidade do Rio de Janeiro,
que vão então participar. Temos aqui um desses que não são de nossa igreja, que está aqui participando também. São todos então pessoas que estão compromissadas em participar, em se envolver, em tornar efetivo, concreto, mais do que palavras, o amor de Deus. A viagem até ao interior da Bahia vai durar aproximadamente 30 horas, né, de ônibus. Vão conversar muito, cantar muito, vão dormir muito, porque vai ter muito tempo para acordar, levantar, etc. E a viagem até o Haiti, ela começa que dia? Dia 4 agora a gente vai para Guarulhos, pernoita, no dia 5 de manhã sai para Santo Domingo, pernoita lá e depois Haiti, Porto Príncipe. Porto Príncipe. Não há como fazer uma viagem direta, daí essa necessidade de fazer a viagem. Então vamos orar agora, pedir que Deus conduza os irmãos, que as realidades que vão encontrar lá são diferentes realidades, realidades que tocam os nossos corações de modos distintos também. Os irmãos possam ser capacitados, ungidos pelo Espírito Santo de Deus para abençoar e para levar, como eu disse agora há pouco, este pouquinho que nós podemos fazer do grande amor de Deus. Vamos então orar com a irmã Sandra Mara, missionária da Junta de Missões Nacionais, que já tem experimentado a realidade do lado de lá no campo, agora atuando aqui em nossa igreja na liderança do Ministério da Proclamação. Deus nosso Pai, nós agradecemos imensamente por este momento de culto, quando podemos estar juntos, ó Deus, e reconhecer o soberania do Senhor sobre as nossas vidas. E nós queremos agora colocar em Tuas mãos esses dois grupos que representarão, ó Deus, o braço estendido da nossa igreja na Bahia e no Haiti. Nós pedimos que Tu unjas os Teus servos, ó Deus, que Tu abençoes no trajeto da viagem, livrando de todo perigo, de todo mal, para que todos cheguem em segurança e possam, ó Deus, ser relevantes na vida das pessoas que vão encontrar durante este projeto, para que eles sejam, ó Deus, o amor de Cristo na vida de cada um. Amém. Nós, os que ficamos, ó Deus, podemos sustentá-los em oração e queremos fazer isso, ó Deus, para que o Teu Espírito esteja sobre cada um deles e eles sejam, ó Deus, controlados pelo Teu Espírito, falando aquilo que vier do Teu coração, as pessoas que necessitam receber a mensagem de salvação. Abençoa muito especialmente o pastor Alcenir, o pastor Cleudair, na liderança deste grupo, para que eles estejam, ó Deus, seguros pelo Senhor, tenham sabedoria, saúde, motivação e alegria no trabalho que estão fazendo. E nós Te agradecemos como igreja, pelo privilégio que temos de participar da expansão do Teu reino também através deste trabalho. Nós Te pedimos estas bênçãos e agradecemos no precioso nome de Jesus. Amém. Vamos colocar todos em pé e vamos fazer aquela oração que Arão ensinou aos seus filhos: Senhor te abençoe e te guarde. Vamos então estender nossas mãos a todos eles e orar assim: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Gostaria de perguntar se você hoje veio preparado para entregar seu dízimo, sua oferta, mas não tem um envelope. Se você olhar na frente aí do seu banco, você vai ver que não tem mesmo envelope. Mas nisso também se pensou. Então, quem veio preparado, trouxe já ou o dinheiro ou o cheque para o momento das contribuições, só levantar o seu braço que o envelope chegará então até a sua mão. Só levantar o braço, indicando que está preparado para entregar a sua oferta, e o envelope será então entregue até você. Mantenha levantada sua mão até receber então o respectivo envelope. Irmão Marcos, aqui na frente, também. Desse lado aqui alguém não recebeu, e à direita, se não levante o braço se alguém não recebeu, por favor. Aqui à esquerda alguém não recebeu ainda, levante o braço, por favor. Na arquibancada superior, aí na tribuna de honra, alguém não recebeu? Ok, essa parte está então completada, vamos ter um momento oportuno para essas entregas. Ontem à noite, nós, no apagar das luzes de 2011, consagramos ao Ministério Pastoral o pastor Cleudair Cordeiro Godoy. E hoje, nós iremos fazer o mesmo procedimento com o nosso irmão
Luiz Henrique Arruda, a quem chamo então para vir aqui, juntamente com o pastor José Maurício Cunha do Amaral, que foi o secretário do concílio. Para aquelas pessoas que não estão acostumadas com essa prática, quero lembrar então que uma igreja, ela decide consagrar ao ministério pastoral uma pessoa que entende, tem a vocação para tanto e o preparo adequado. Ela então convida um concílio de pastores que examina esse candidato quanto à sua experiência de conversão e chamada, bem como de suas convicções doutrinárias, batistas que somos. Então, esses procedimentos foram adotados e o pastor José Maurício vai dar o relato do que foi, então, a reunião do concílio para os momentos que se seguem. Os pastores presentes, que não estão aqui à nossa esquerda, por favor, já podem ir se dirigindo, se colocando aqui à esquerda, porque vão subir daqui a pouco para a oração de consagração. Resumo da ata do concílio de exame de ordenação ao Ministério Pastoral dos bacharéis em Teologia, Cleudair Cordeiro de Godoy e Luiz Henrique Arruda. Abertura aos 21 dias do mês de dezembro de 2011, às 19 horas e 50 minutos, no Templo da Igreja Batista Itacuruçá, situado na Praça Barão de Corumbá, 49, Tijuca, Rio de Janeiro. O pastor da igreja local, Israel Belo de Azevedo, dá início aos trabalhos de instalação do concílio para exame dos candidatos. Concílio. A diretoria do concílio do candidato Cleudair Cordeiro de Godoy, cuja ordenação ficou marcada para o dia 31 de 12 de 2011, ficou assim constituída: presidente, pastor Israel Belo de Azevedo; secretário, pastor José Maurício Cunha do Amaral; entrega da Bíblia, pastor Isaac Rangel; oração consagratória, pastor Samir Confessor de Aguiar do Amaral; e orador, pastor Israel Belo de Azevedo. O concílio para o exame do candidato Luiz Henrique Arruda, cuja data de ordenação ficou marcada para o dia 1º de janeiro de 2012, ficou assim constituída: presidente, pastor Israel Belo de Azevedo; secretário, pastor José Maurício Cunha do Amaral; entrega da Bíblia, pastor Nilton Antônio de Souza; oração consagratória, pastor Samir Confessor de Aguiar do Amaral; e orador, pastor Israel Belo de Azevedo. Exame dos candidatos. Após apresentar um relato de sua experiência de conversão e chamado ao ministério, o candidato Luiz Henrique Arruda fez uma síntese de igual modo brilhante, expondo suas convicções teológico-doutrinárias sobre os seguintes temas: doutrina de Deus, doutrina do homem, doutrina da salvação, escatologia e eclesiologia. Decisão do concílio. O concílio decide, por unanimidade, recomendar a ordenação dos candidatos ao Santo Ministério da Palavra de Deus. Encerramento. O presidente, pastor Israel Belo de Azevedo, comunica a decisão do concílio aos candidatos e ao plenário, e com uma oração pelo pastor Joel dos Santos Abreu, às 21 horas e 3 minutos, os trabalhos do concílio são suspensos. Pastor José Maurício Cunha do Amaral, secretário do concílio. Nosso irmão Luiz Henrique Arruda é o nosso missionário em nossa missão em São Gonçalo, que está aqui em peso. Quero pedir a todos os nossos irmãos de nossa missão em São Gonçalo que se coloquem em pé, por favor. Merece nosso aplauso, merecem? Obrigado, obrigado. Henrique é bancário, tem exercido esta função há muitos anos, em cargo gerencial. Tem, ao longo desse período, feito a sua formação teológica, bastante sólida, firme, e é o responsável, então, por essa missão em São Gonçalo, missão que vai ser ampliada agora, com a igreja tendo decidido em sua última Assembleia Geral Extraordinária para esse fim convocada, decidido comprar um terreno com uma casa para os irmãos poderem se reunir. Vocês viram o grupo, não é isso? Eles se reúnem, até o momento, num porão de uma casa. Eles não podem ir todos os domingos à igreja, eles têm que fazer um revezamento. Quem é que vai hoje? E quando chega um visitante, eles se levantam e vão lá para fora. É um bom problema. E a casa que nós decidimos comprar, está em processo formal, jurídico,
também não vai comportar os irmãos, mas vamos, se Deus quiser, ali construir, fazer uma reforma, e os irmãos poderem ficar durante alguns anos, que depois também não vão caber ali. Isso é um bom problema. Então, o irmão Luiz Henrique é uma pessoa que tem dado toda a demonstração de sua fidelidade à sua vocação, bem como a sua família. Quero chamar então aqui a sua esposa Cristina e o seu filho Pedro e a Letícia, para virem ficar aqui ao lado dele, simbolicamente, né? Porque sempre estão ao lado dele, né? Ele, no concílio, ele narrou uma experiência muito interessante, que antes de ele tomar a decisão de ser um pastor, ele perguntou a cada um deles, em separado, a sua esposa, a quem eu tive o privilégio de batizar, e aos seus filhos, se estavam de acordo. Perguntou individualmente. E tinha colocado diante de Deus que essa era a condição para ele aceitar. Se fosse unânime, sem comunicação entre eles. Ele perguntou um a um e todos disseram: Pai, se essa é a sua vocação, estamos juntos com o Senhor. De igual modo a sua esposa Cristina. Então, aqui estamos com esta família. Vamos então proceder ao elemento da consagração. Primeiramente, então, o pastor Nilton Antônio de Souza, membro de nossa igreja, um dos diretores executivos da Junta de Missões Nacionais, fará entrega a ele da Bíblia, assinada pelos pastores presentes. Depois eu peço que os membros lá de nossa igreja de São Gonçalo também possam encontrar um lugarzinho para colocar os seus nomes também nessa Bíblia, para nunca mais isso ser esquecido. É uma grande honra entregar esta Bíblia ao pastor daqui a pouco. Eu quero usar, pastor, o que Deus disse a Josué, capítulo 1, versos 8 e 9. Não se aparte da sua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para fazer tudo quanto nele está escrito. Assim fará prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Deus o abençoe. Vou convidar então o pastor Luiz Arruda para se ajoelhar, e o pastor Samir, que foi escolhido pelo concílio para esta tarefa, vai orar. Como eu disse ontem, não são os pastores que consagram. Isso aqui não é hierarquia eclesiástica. Quem consagra é a igreja. No Novo Testamento, o Espírito Santo separa e a igreja consagra. É o que faremos agora. Enquanto o pastor Samir ora, convido os pastores todos para subirem também, por favor. Eu lhe convido também a estender a sua mão, consagrando nosso irmão Luiz Henrique Arruda ao ministério pastoral. Pai Santo, aqui está a sua igreja reunida nesse momento para consagrar ao ministério pastoral nosso querido irmão Luiz Henrique Arruda. Senhor, obrigado pela sua vida, obrigado pelo seu ministério, Senhor, ministério missionário, pelo que tem feito já em São Gonçalo. Senhor, aqui estão suas ovelhas, ó Pai, fruto do seu ministério. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Nesse momento, derrama a sua graça, suas bênçãos sobre a sua vida, das suas ovelhas também, Senhor, para o seu ministério, Senhor, o ministério da palavra, Senhor, que ele venha estar com a sua palavra, com a Bíblia sempre, Senhor, em seus lábios, no seu coração, com seus ouvidos, sempre atento à sua voz, Senhor. Toma também toda a sua família, sua esposa, sua ajudadora, seus filhos queridos também, nesse ministério, ó Pai. Toma conta do Luiz, ó Pai, nesse momento tão importante. E agora, no ministério pastoral, Senhor. Que como Abraão, como Moisés, como Isaac, Senhor, como Paulo, ele também venha estar com seu coração, ó Pai, firme em Ti, Senhor. E com seus olhos, ó Pai, focados em Jesus Cristo, Senhor, o autor e consumador da nossa fé, e que sobretudo, Senhor, ele venha honrar o seu nome, e que o Senhor venha realizar seus planos na sua vida,
e assim ele venha cumprir o chamado, o ministério que o Senhor tem preparado para ele. Assim nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer a este povo a quem muito quer ver. Seu Espírito Ele vai derramar, uma igreja forte edificar, pra louvor de sua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através das nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui, amor, pra louvor de sua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através das nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje aqui. A vida é o seu projeto. O autor de Eclesiastes, o pregador, diz assim: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Dizem que uma pessoa começa a ficar velha quando ela começa a contar histórias da sua infância. Acho que estou ficando velho, mas eu tive uma emoção muito grande essa semana, que vou contar pela metade e vou completar ao final. Eu devia ter uns 7, 8 anos de idade, quando foi a nossa igreja, a primeira igreja batista em Campo Grande, Vitória, Espírito Santo, um homem chamado Professor Oliveira, que tocava alguns instrumentos e só tinha um braço. E num dos seus equipamentos havia uma inscrição, da qual nunca me esqueci. Jaz, que eu não sei o que quer dizer, querer é poder. Os irmãos imaginem o poder dessa frase para um garoto de 8, 9 anos. Essa semana, domingo passado, logo após o culto de Natal, saí um pouco mais cedo, porque eu fui participar do sepultamento da irmã Nadir dos Santos. Essa irmã, agora quando faleceu, 86 anos, era líder de nossa união de adolescentes, naquela época chamada intermediários. E quando eu entrei na sala, antes de começar, sempre foi um hábito meu chegar antes das coisas começarem, ela colocou uma frase no quadro dizendo: um homem vale pelo que diz, diz pelo que pensa, pensa pelo que lê. Que eu mudei para: uma pessoa vale pelo que diz, diz pelo que pensa, pensa pelo que lê. Eu tinha 13 ou 14 anos. Os irmãos não imaginam o impacto dessa segunda frase na minha vida. Na minha juventude, eu
me deparei com uma outra frase, talvez muito banal, muito simples, sem autor, da qual também nunca me esqueci. Essa frase dizia o seguinte: todo prazer tem o seu preço. Em minhas ações, sempre tive em mente essa mesma afirmativa. E na maturidade, qual é a frase que me acompanha? É esta: há sempre uma maneira melhor de fazer o que fazemos, por melhor que já façamos. Há sempre uma maneira melhor de fazer o que nós fazemos, por melhor que já hoje façamos. Na minha experiência com a Academia da Alma, com os irmãos, já na 6ª edição, também desenvolvi essa ideia que estou aqui apresentando como título da mensagem, que é: nós somos o nosso projeto de vida. E na Academia da Alma eu radicalizei esta 6ª edição, nosso último encontro. Eu disse então que cada um de nós deve ter um projeto para os seus próximos 10 anos. Eu, de fato, disso estou convencido. Alguns ponderaram comigo que é melhor um projeto de 5 anos. Eu quero radicalizar. Não sei se vou viver 10 anos. Estou apostando que sim. E estou projetando a minha vida para os próximos 10 anos. E quero desafiar você a pensar também nos próximos 10 anos. Onde você estará? O que estará fazendo? Porque 10 anos, meus irmãos e minhas irmãs, passam num átimo, passam num instante. Como dizia a campanha de um banco que já faliu, a campanha é linda. Eu não vou cantá-la aqui, porque eu posso até começar a cantar, mas não consigo terminar. Eu não tenho noção de altura, por isso que eu ia quase que começar aqui aquela estrofe do hino, mas eu ia começar muito bem, os irmãos iam ficar encantados comigo, mas não ia continuar até o fim, porque a altura seria impossível nas notas outras lá. Mas essa música dizia o seguinte: o tempo passa, o tempo voa, o resto não interessa, ok? Alguns aqui se lembram. É exatamente isto. É exatamente isso que todo o primeiro segmento de Eclesiastes 12 diz: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Antes que se escureçam o sol e a lua, o sol e a luz, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da casa, isto é, as pernas, tremerem, e os homens fortes, isto é, os braços, caminharem encurvados, quando pararem os moedores, isto é, os dentes, por serem poucos, e aqueles que olham, isto é, os olhos, pelas janelas enxergarem embaçado, e quando as portas da rua, isto é, os ouvidos forem fechadas, e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco, quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto, isto é, a sexualidade for um peso e o desejo já não se despertar. Então, continua o poeta bíblico, o homem se vai para o seu lar eterno e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, antes que a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra de onde veio, o espírito volte a Deus que o deu, tudo sem sentido, diz o mestre, nada faz sentido. Alguns, essa mensagem do poeta é pessimista, mas na verdade é uma mensagem realista. Ou seja, não se encante com a própria vida, lembre-se do seu Criador. Não se encante com o presente, trate de planejar o seu futuro. Esta é a mensagem que nós temos nesse texto, que quero então sublinhar em alguns pontos. Primeiro, aqui há pessoas que já passaram dos 90 anos. Pastor Davi Malta Nascimento, por exemplo, com certeza, e outros, possivelmente aqui presentes, já ultrapassaram os umbrais dos 90. Caminhos céleres, assim esperamos rumo ao centenário. Uma vida longa, dirão alguns. Perguntemos a ele ou a eles. Eles dirão,
uma vida curta. Passa muito rápido. Um período de 100 anos, por exemplo, que é o máximo que nós conseguimos imaginar. A minha vida é curta, a sua vida é curta, e somos então chamados a vivê-la com intensidade. E para vivê-la com intensidade, temos que elaborar, essa é a palavra que eu coloco de propósito, temos que elaborar o nosso projeto para a vida, preferentemente por escrito, independentemente da idade que tenhamos. Ou seja, estou dizendo o seguinte: o que é que eu quero fazer nos próximos 10 anos? E escrever. Quero fazer isso, eu quero ser isso, quero alcançar isso. Claramente, objetivamente, quando escrevemos, o que é obscuro fica claro. Não importa se seja homem ou mulher. As mulheres têm uma visão diferente da vida do que os homens. Mas mesmo as mulheres podem fazer e devem fazer os seus projetos de vida. Não importa se você seja jovem ou mais maduro. Aqui há adolescentes que sonham com uma profissão. Algumas profissões de difícil acesso, de vestibulares muito pesados, concursos, às vezes, muito caros, longos. Por exemplo, medicina. A entrada numa faculdade pública é muito difícil. O curso é muito longo, pelo menos 10 anos. E se for numa particular, e há muito boas particulares, é muito caro. Boa parte delas cobra de 3 a 5 mil reais por mês. Se uma família não se programar durante 10 anos, quando chegar a época do seu menino ou sua garota ir para a faculdade de medicina particular, não poderá ir. Mas se planejar durante 10 anos, poderá ir, se for isso necessário. Então 10 anos, assim como 100, passam muito rápido. Devemos, cada um de nós, fazer os nossos projetos. Para tanto, para fazer, para elaborar, escrever os nossos projetos, cada um de nós precisa olhar para dentro de si mesmo. Como é que eu estou? Quais são os meus problemas, os meus traumas, os meus vícios? Em que eu sou bom? Quais as coisas que Deus me abençoou que eu sei fazer, como ninguém sabe fazer? O nosso principal inimigo não pode ser nós mesmos. Nós temos que olhar para nós, vendo as limitações, contemplando as potencialidades e prosseguir em frente, com esse autoconhecimento, com essa clareza acerca de quem nós somos. Mais ainda, gosto muito dessa ideia, nós precisamos saber que Deus tem mais para nós, mais no plano material, mais no plano espiritual, mais no plano intelectual, mais no plano emocional, mais no plano qualquer de nossa vida. Fiquei muito contente que no culto de ontem vieram à frente algumas pessoas, umas que concluíram seus cursos e outras vão entrar agora no seu mestrado. Depois conversávamos falando de como é o mestrado, as dificuldades, as facilidades. O mestrado é algo difícil, o doutorado é mais fácil. O mestrado é mais difícil, é a primeira vez da pessoa, é um período muito curto, 2 anos, tem que fazer tudo, as matérias. Marcos Lima está escrevendo a sua agora, perdeu os cabelos que já tinha, mas isso não tem jeito, faz parte do processo todo da gente. Fiquei muito contente de ver que pessoas estão buscando se superar. Algumas ali com mais de 70 anos foram fazer uma pós-graduação. Por quê? Porque fez 70 anos não pode mais fazer uma faculdade, fazer um mestrado, um doutorado? Por que não? Deus tem mais para você, em todas as áreas da vida. Às vezes, me atendo agora ao campo espiritual, nós nos contemplamos com uma vida espiritual pobre, que não resiste a um vento ligeiramente forte. Mas Deus tem mais para nós. Dou 2 exemplos que vocês conhecem muito bem. O primeiro exemplo é de Moisés. Moisés teve 3 períodos de vida. Estava no seu 2º período de vida, achando que a sua vida tinha acabado. Casou-se com a mulher de um homem rico e cuidava do rebanho desse homem rico. Esse era o seu trabalho. E fazia parte do seu trabalho, então, sair e ir apacentar as ovelhas, buscando onde tinha um pasto melhor. E ali Moisés gastava os seus anos, talvez se remoendo de saudades de quando morava em Gósen, no Egito. Estava em Midian. Mas Deus tinha mais para ele. E Deus então aparece a ele e diz: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque onde você está é terra santa. Moisés tirou. E Deus diz: Moisés, eu tenho um trabalho para você, uma missão para você. Eu quero
que você vá libertar o meu povo, o povo de Israel. Você é um israelita das mãos do faraó. A reação de Moisés foi de espanto. Eu imagino que ele caiu. Disse: o quê? Faraó? O poder do faraó, comparativamente, é muito superior ao do presidente dos Estados Unidos. Era um cara que decidia a vida e a morte de indivíduos sem lei. Era a própria lei. Era poderoso, inacessível, era Deus. Mas nós conhecemos o resto da história e o que Deus fez através de Moisés. A outra é de Abraão. De novo, Abraão teve um percurso, saiu lá de Ur dos caldeus, veio para Padã Arã, chegou lá perto dos seus 100 anos, agora eu vou descansar. Deus vem e ele diz: Abraão, eu quero que você vá para uma terra que eu vou lhe mostrar no meio do caminho. Sai daí e vai para onde eu vou lhe mostrar. E Abraão se tornou o pai da fé. Se Abraão não tivesse recebido aquela mensagem, ouvido aquela mensagem, nós não ouviríamos falar em Abraão. Assim como Deus teve mais para Moisés, Deus tem mais para mim, Deus tem mais para você. Deus espera que cada um de nós deseje uma vida melhor, que cada um de nós projete para si um futuro melhor, que você persista na busca desse algo que você imaginou, desejou, sonhou com o melhor para a sua vida. Então aqui eu quero oferecer algumas sugestões práticas. Primeira, comece de onde você está. Autoconheça-se, mas não fique lamuriando, reclamando de como você está. Eu estou assim, reconheço que estou assim e vou começar de onde eu estou. Segundo, porque isso então me remete, eu quero que coloque de novo a imagem lá do professor Oliveira. Quero contar um pouquinho a história desta imagem. Não sei se todos conseguem perceber, aquela de lá está um pouco mais nítida, o projetor é mais potente. Aqui à esquerda, isso é exatamente... Deixa eu contar a história desse negócio aqui. Durante muitos anos pesquisei, busquei isso, não achei. Esta semana, graças a Deus, eu encontrei. Tem alguém que tem um santinho desse, assim é chamado esse tipo de figura, para vender a R$22. Eu não comprei, evidentemente. Mas a imagem é pública, então eu capturei a imagem. Aqui embaixo está gaita, violão, bateria e chocalho ao mesmo tempo. Olhem, ele só tem a mão direita, não tem a esquerda. E olhem que aqui nesse bumbo está escrito jazz. Querer é poder. Professor Oliveira. Se eu não tivesse um braço, o que é que eu faria? Faria como o professor Oliveira? Ou passaria os meus próximos 50 anos reclamando da vida? Ou me faltasse uma outra coisa? Ou não tivesse pai? Ou, enfim, passaria reclamando? Ou ele tinha um braço, tinha 2 pernas, sabia música, professor de música, e dava os seus espetáculos, chamemos assim, pelas igrejas. E foi lá que eu encontrei, extraordinariamente abençoando a minha vida. Não com a música, não tenho a menor lembrança da música, mas do querer é poder. Você vai dizer, autoajuda barata. Tá bem, é uma maneira de ouvir a frase. Mas a mim me ajudou profundamente. Segundo, avalie os recursos que você tem em mãos. Eu não vou fazer as coisas que eu não sei fazer, a menos que eu aprenda. Eu não vou usar os recursos que eu não tenho para usar. Aprendemos isso na Bíblia. Quando Jesus multiplica os pães e os peixes, ele pergunta, o que é que vocês têm nas mãos? Uns peixinhos e uns pãezinhos. Então, me dê. Quero lhe perguntar, que recursos você tem nas mãos? Talvez você tenha já um curso superior ou segundo grau, não importa. Talvez você tenha algum recurso financeiro, tenha uma bicicleta ou um carro, não importa. Tem uma biblioteca na sua casa com alguns livros. Todos nós temos recursos. O que é que nós podemos fazer com eles? Vamos começar com o que nós temos, não que não temos. Se lembra de quando Moisés foi encarregado de dar um nó no faraó? Êxodo 4, 2 a 3. O Senhor perguntou a Moisés, Moisés, o que é isso que você tem na mão? Moisés respondeu, um bastão. Disse-o Deus a ele, jogue-o no chão. O bastão
nas mãos era o único recurso que Moisés tinha. E quando Moisés contemplou o que tinha nas mãos, diante da pergunta de Deus, e lançou no chão o seu bastão, o bastão virou uma cobra e começou a devorar os inimigos. Comece de onde você está e avalie cada recurso que você tem nas suas mãos. Meus irmãos, é impressionante as histórias de sucesso que nós ouvimos. Tem uma loja de eletrodomésticos aí, chamada Ricardo Eletro. Nunca entrei numa delas, para ser bem preciso. Mas me espanta como aquele cara, eu vou até o nome dele, desafia os bambambãs e os grandes do Império Econômico Brasileiro. E a história dele, eu pude lê-la, é muito interessante. Ele começou com um pouquinho que tinha. Quantos mega empresários começaram com uma portinha? Que certamente eles olharam, que empresário. Claro, alguns já começaram com heranças, mas outros começaram com o que tinham. Nós temos que começar com o que nós temos, não com o que nós não temos. Coloque então como Moisés, como aquele menino da história das multiplicações, os seus recursos nas mãos de Deus. Senhor, aqui estão os meus recursos. Eu tenho um projeto de vida. Abençoa os meus recursos. Multiplica os meus recursos, sejam eles intelectuais, espirituais, emocionais. Quantas pessoas têm a capacidade de sorrir para o outro? É um recurso que tem, use o seu recurso. Por exemplo, numa profissão em que isso seja importante. Terceiro, coloque o seu projeto numa frase, para que seja tão claro e tão simples que nem você mesmo poderá esquecer. Lee Strobel, um autor que já lemos aqui em nossa igreja, falando sobre as suas resoluções para 2012, ele deu uma entrevista dizendo o seguinte: eu tenho 3 grandes resoluções para 2012. Primeiro, eu quero alcançar mais e mais pessoas com o Evangelho. Segundo, eu quero alcançar mais e mais pessoas com o Evangelho. Terceiro, eu quero alcançar mais e mais pessoas com o Evangelho. Ora, ao longo de 2012, Lee Strobel vai pensar nisso, porque a sua resolução era clara: eu quero alcançar mais e mais pessoas com o Evangelho. Uma frase simples, de modo claro, facilitando o nosso entendimento. Por esta razão, quando Deus fala a Abacuque 2:2, ele diz o seguinte: Abacuque, escreva em tábuas a visão que você vai ter. Escreva com clareza o que vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. A tarefa, portanto, é: o que você quer da vida? Escreva numa frase que seja simples, seja claro, que você possa entender. E eu espero, eu desejo que o que você queira para a vida, vou dar um exemplo de uma frase, seja a seguinte: eu quero viver de modo que fique evidente que Jesus é relevante para mim. Eu quero viver de tal modo que as pessoas que me vejam, que as pessoas que convivem comigo possam ver, perceber, enxergar, notar que para mim Jesus Cristo é relevante. Então, se eu tenho essa frase como definidora de meu objetivo para 2012, todos os meus atos têm que revelar isso. Isso está claro para mim, eu posso voltar a isso, porque eu escrevi isso. Porque é isso que eu quero. Eu quero que tudo aquilo que eu fizer deixe evidenciado que para mim Jesus Cristo é relevante. Como igreja, então, eu quero fazer alguns desafios neste momento. Aqui há pessoas que têm participado conosco ao longo de anos, mas nunca, por alguma razão, nunca tomaram uma decisão radical de seguir a Jesus Cristo e ser batizado em nome de Jesus, como Jesus foi batizado por João Batista, ele que não precisava ser. Quero colocar esse desafio aqui. Se há aqui alguém que tem participado da vida dessa igreja ou de outra igreja, sempre deixando para o ano que vem a sua decisão de ser um seguidor radical, que não se envergonha de Jesus Cristo, que neste ano possa fazê-lo. Quem sabe possa escrever na sua Bíblia: em 2012 eu vou me batizar. Está escrito. E se não acontecer, você vai se cobrar no final do ano. Puxa vida, eu decidi voluntariamente, ninguém me obrigou a fazê-lo, e eu não o fiz. Aqueles que são discípulos já de Jesus Cristo, eu desejo que eles desejem
que vocês desejem ser discípulos corajosos. O nosso tempo precisa de discípulos de Jesus que sejam corajosos. E essa coragem implica em viver de um modo, repito, que não envergonhe o Evangelho. Mencionei ontem que faleceu um grande militante da causa ateística no mundo, Christopher Hitchens. E ele falou uma coisa que, infelizmente, eu concordo. Ele disse o seguinte, numa entrevista que fez com outro campeão do ateísmo, Richard Dawkins. Ele afirmou, já não há tantos cristãos crentes como antigamente. Por crente, não se referia à gíria que se usa no Brasil para quem é evangélico, se referia a pessoas que de fato são cristãs e que creem no Evangelho e no poder de Deus na sua vida. Há um pré-candidato dos Estados Unidos à presidência da República por um certo partido, que fez uma afirmativa dizendo o seguinte, eu confesso a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador e afirmo que todos aqueles que não fazem isto não vão para o céu. E aí choveu uma saraivada de críticas sobre ele. Ele disse, eu não posso mudar a doutrina. Talvez perca muitos votos e talvez ganhe votos. Mas ele não pensou em perder ou ganhar votos. Ele falou de sua consciência pessoal, de sua coragem. Nós precisamos de cristãos crentes que corajosamente afirmem a sua fé. Precisamos de cristãos que tenham interesse em ter a mente de Jesus, que nós conhecemos talmente lendo a Bíblia e meditando na sua palavra e orando. Vai ser bem claro. Quando lemos Mateus 5, 6 e 7, nós aprendemos o que é a mente de Jesus, que está exemplificado num texto difícil para nós. Se alguém bater-lhe numa face, dê-lhe também a outra. Vou ser franco, se eu fizesse aqui uma enquete e perguntasse aqui, quem acha que se alguém bater na sua face, lhe deve dar também a outra, e verdadeiramente levantasse a sua mão, eu ouso dizer que a minoria levantaria a sua mão, que concorda com esse comportamento. Uns diriam, não, isso aí é poesia, temos que entender o que Jesus quis dizer, não é bem isso, é uma saída teológica. Outros diriam, isso aí é para Jesus, não é para mim, eu não consigo tal coisa, por exemplo. E aí cada um ia enunciando suas respostas. Mas vamos deixar esse exemplo extremo, embora simbólico e sintomático de Jesus, e pegar outras coisas. Ter a mente de Jesus, à luz desse texto, é: quando alguém busca nos prejudicar, iremos buscar uma oportunidade também para prejudicá-lo? Quando alguém fala mal de mim, eu devolvo falando mal dele? Ter a mente de Jesus é outra coisa. É não se deixar amoldar pelas próprias paixões e emoções, mas se deixar temperar pelo Espírito Santo de Deus. Quem sabe cada um de nós possa hoje aqui dizer, em 2012, eu quero ser moldado pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quarto, você tem um projeto, seja ele material, profissional, emocional, espiritual, moral. Persista neste projeto. Mesmo que tenha que corrigir a rota, mesmo que se desvie dele por alguma tentação, mas persista neste projeto. Se vier uma enfermidade, corrija, mas persista nesse projeto. Se vier uma compreensão mais profunda do amor de Deus, corrija a sua perspectiva, mas persista no seu projeto. Se um grande acontecimento massacrou a sua vida, recomponha-se e persista no seu projeto. Lembre-se, diz Deus, da minha ordem, falou ele a Josué, seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Isso não se aplica apenas a questões espirituais, se aplica a questões morais, emocionais, profissionais, financeiras, patrimoniais.
Com felicidade eu afirmo e reafirmo: Deus tem algo melhor para mim. Eu espero que Ele me dê forças para buscar isto. Deus tem algo melhor para você, em todos os níveis. Deseje isto. Rogue a Ele forças para você prosseguir até alcançar. A vida, termino, é muito curta. Como já preguei uma vez em nossa igreja, muitos vivem como se deixassem a vida lhe levar. Mas nós somos chamados por Deus a assumir o comando da nossa vida. Deus quer isso para cada um de nós. E Deus nos abençoa nessa caminhada. Alguns temos vidas difíceis, outros mais fáceis, o que é muito relativo. Os que mais reclamam não são os que têm vidas mais difíceis, são os que têm vidas mais fáceis. Pode observar os seus amigos que ficam reclamando. Você olha assim, não tem razão para reclamar tal pessoa, mas encontra coisas para reclamar. E vê pessoas que não têm nada, pelo menos à luz natural, mas não reclamam. Tomam os recursos que têm, onde estão, e vão construindo aquilo que Deus vai lhes ungindo para construir. A vida, portanto, é o seu projeto. Qual é o seu? Vamos orar? Senhor, assim como tiveste mais para Moisés, para Abraão, para Pedro, para Paulo, tem mais para nós. O teu mais para nós é tudo o que nós queremos. Então, Pai, faça-nos ver o que queres para nós. E ajude-nos dia após dia, com os olhos fixados em Ti, abençoados por Ti, fortalecidos por Ti, ungidos por Ti, para que prossigamos até a estatura do varão perfeito, ao alvo que tens para cada um de nós. É a nossa oração, Senhor. Nós a fazemos em nome de Jesus. E você diga amém. Irmãos, estamos terminando. Quero chamar aqui à frente, então, agora a diretoria, para ficarem uns aqui à esquerda, outros aqui à direita, os estão aqui presentes, alguns não puderam estar. O irmão Vitor perdeu o seu pai, não pôde estar aqui nessa semana. Os outros que estão aqui queiram ficar aqui, porque nós vamos agora, então, lançar formalmente a campanha para a construção do nosso templo. Meus irmãos, eu quero dizer a vocês o seguinte: quando eu penso nesse projeto, eu tremo. Está muito além da minha capacidade. E digo que está além de nossa capacidade, financeiramente falando. Mas, meus irmãos, aquele templo que nós temos hoje ali, estava muito além da capacidade daqueles irmãos. Eu diria que proporcionalmente, lendo os livros de Ata, mais além do que nós estamos. Diria que a nossa condição é um pouco melhor comparativamente àqueles irmãos. E eles fizeram aquele templo magnífico que temos ali, tão agradável, tão aprazível, com um som tão bom, com um ventinho tão gostoso, com um assetozinho tão legal. Mas aquilo lhe custou muita oração, muito empenho. E Deus nos dá agora o privilégio de nós fazermos a nossa parte, como disse a irmã Vilma, na sua oração aqui no começo desse culto. Talvez não para nós, talvez para os nossos filhos, ou os nossos netos, ou aqueles tantos que vão ser acrescidos à fé no poder do Espírito Santo. Eu me sinto feliz por participar do momento da igreja nesse instante. E estou certo que os irmãos também assim fazem. Estamos então começando essa campanha. Vamos lançar então a primeira etapa. Vou ser bem claro. Essa primeira etapa consiste em prepararmos o terreno. Esse terreno aqui à esquerda. Quem sair aqui pela esquerda vai cruzar com ele onde fica um parquinho e ali um conjunto de salas de aula. Esse é o que nós compramos. Já pagamos mais de 70%. Faltam, portanto, menos de 30% para pagar e temos honrado os nossos compromissos, graças a Deus. Temos que terminar os projetos de hidráulica,
vários projetos, recebemos gratuitamente o projeto arquitetônico geral, vamos receber projeto calculista também já gratuito, recebemos, vamos receber também de acústica gratuitamente, mas outros temos que pagar. Então essa primeira etapa, R$250 mil, é para esses projetos, limpar, demolir na hora própria, limpar o terreno e começar as fundações. Quando começaremos efetivamente? Quando tivermos os recursos. O Colégio Batista deverá sair dos próximos meses, talvez em junho ou julho, então começaremos propriamente, e estamos já junto à Prefeitura solicitando que aprove a obra, dê licença para a construção. Então isso não depende tão somente de nós, depende dos nossos recursos financeiros, por isso essa campanha agora. E depois vamos continuar. Então nós imaginamos, a diretoria imaginou, uma campanha de 4 meses, para levantar esses R$250 mil. Ali está uma imagem aqui em nosso banner, de como deverá ficar aproximadamente. Estamos providenciando outras imagens, uma maquete física para tocarmos, uma eletrônica para podermos passear por ela e imaginando isso. Mas nesse momento é a coisa mais simples. Precisamos preparar o terreno, terminar os projetos todos, para começar com solidez e racionalidade. Então imaginamos que para facilitar a vida dos irmãos, que deveríamos preparar carnês. Esses carnês estão aqui, sobre essas mesas, cobertas por uma toalhinha à direita e à esquerda. Qual é a nossa sugestão? Que você, membro da igreja ou não, que queira participar voluntariamente, que será agora, se levante, venha ali e escolha o carnê que você acha que possa corresponder à sua realidade financeira. Ou seja, tem um carnê que não tem valor, você pode colocar o valor que você quiser, 4 parcelas, valor que você determinar. Um carnê de R$50, 4 parcelas de R$50. Um carnê de R$100, um carnê de R$200, outro de R$300, outro de R$400. Você vai livremente escolher. Nós os imprimimos com as mesmas cores. Por quê? Para que ninguém saiba qual é a cor do carnê do outro. Não temos tipo de interesse. É aquilo que Deus colocar no seu coração. Então você, na hora do ofertório, vai trazer o seu dízimo, a sua oferta, ou se não for, mesmo assim, nós convidamos a você a se envolver nessa campanha, vindo aqui e tomando o carnê que Deus tocar no seu coração. Como eu disse, valor indefinido, você escolhe o valor, ou 50, ou 100, ou 200, ou 400. É uma maneira de facilitar. Esse carnê tem 12 folhas, você vai usar 4 nessa campanha agora. Poderá depositar no banco, se quiser, tem lá a instrução, no gasofilácio, na hora do ofertório, como você quiser. O próprio carnê instrui tudo. Tendo alguma dúvida, é só nos perguntar. Vou chamar então a irmã Nancy, que está presente, irmã da diretoria Marcos Lima, os outros estiverem presentes, que eu estou aqui, é mais difícil visualizar aqui, ok? Nós vamos orar então, e não ficará ninguém segurando as salvas, não ficará ninguém perto das mesas. Você vem, você diante de Deus, pega o seu carnê, põe no seu bolso, na sua bolsa, é um assunto seu, ninguém precisa saber com quanto você vai contribuir. Isso é importante numa igreja batista. Aqui não tem concorrência, competição. E quem der 400 não será mais abençoado que quem der 100. Aliás, ninguém vai ser abençoado porque deu 400, 100, 200 ou R$1. Já foi abençoado. Não é um negócio, não é uma troca. Desculpe ser assim tão direto, mas nós estamos cansados de ouvir que dê mais, Deus quer sacrifício. Deus não quer sacrifício, Deus quer graça, generosidade. É isso que Ele quer. E esse é o desafio que nós temos então agora. Então, nós vamos, nesse instante, vou pedir ao nosso presidente, irmão Mateus, para orar. E após a oração, então, nós vamos então descerrar os carnês, e os irmãos, voluntariamente, quem não quiser fazer também, fique à vontade, é voluntário. Isso fica então
bem claro. Mateus vai orar, se quiser mais alguma palavra também pode. Querido Deus, nós nos colocamos diante de Ti, para Te dizer que nós Te amamos, Senhor. E neste primeiro ano, Senhor, de 2012, onde sentimos a Tua graça e a Tua misericórdia sobre a nossa vida, nós queremos colocar, Senhor, a Tua igreja no trono da Tua graça e Te rogar, Senhor, as mais ricas bênçãos para cada uma das famílias aqui representadas. E nesse momento, Senhor, que começamos a campanha para a construção do novo templo, que não é nosso, é Teu, Senhor. Que ele seja para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Que vidas, Senhor, venham ter encontros contigo neste novo templo. Mas que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor, como diretoria atual e as que virão, para usar, Senhor, os recursos que chegarem da melhor maneira possível, Senhor, da maneira mais correta, buscando em Ti sempre a orientação para tudo aquilo que temos que fazer. Mas queremos Te rogar também, Senhor, coloque no nosso coração o desejo de colaborar com esta obra, Senhor, que já dissemos não é nossa, é Tua, Senhor. Abra o nosso coração, nosso entendimento, nosso bolso, Senhor, para que no Teu tempo este templo seja construído e que a Tua graça abunde cada vez mais aqui neste bairro da Tijuca. Oramos e agradecemos desde já e o fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Vamos orar, dando graças a Deus por esse momento. Convido o pastor Roberto Costa para vir aqui para essa oração. Vamos ficar em pé para essa oração de gratidão a Deus. Nosso Deus, nós te agradecemos. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, pela alegria que invade os nossos corações, de podermos estar aqui cultuando ao Senhor. Muito obrigado, ó Pai, pela liberdade que temos em nosso país, de fazer, Senhor Deus, este culto para Ti. Que possamos, ó Deus, aproveitar todo o instante que tivermos para agradecer, para louvar e para engrandecer o Teu santo nome. Muito obrigado, ó Deus, pelos dízimos, muito obrigado pelas ofertas, muito obrigado, ó Deus, pelos objetivos traçados, porque são Seus objetivos, e temos certeza, Senhor Deus, que no nome santo do Senhor Jesus, haveremos, ó Pai, de chegar lá, porque este é o Seu desejo. Ajuda-nos, ó Pai, para que possamos, ó Deus, nos envolver com alegria nesta campanha, com alegria nesta obra, com alegria em tudo que fizermos, para a honra e glória do Teu santo nome. Leva-nos, ó Deus, em segurança para os nossos lares, e que ao sairmos daqui, possamos, ó Deus, continuar com esse culto, todo o instante de nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E agora que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus, o Filho, e as consolações presentes e eternas do Espírito Santo de Deus sejam sobre vós e sobre todo Israel de Deus espalhado pela face da terra. Amém. Deus a todos abençoe e tenhamos todos um grande 2012.